Um dos principais erros dos profissionais de saúde, sobretudo dos médicos, é no momento de informar o diagnóstico, falar sobre o tratamento, falar sobre o plano terapêutico, né? Muitas vezes o médico e os demais profissionais de saúde, eles usam apenas a linguagem médica, que a gente chama de jargão médico, e o paciente, na maioria das vezes, ele não entende o jargão médico, ele não entende o conhecimento técnico que o médico tem. O que a literatura aponta é que muitos estudos têm demonstrado que muitas vezes ele foca no tratamento terapêutico, mas ele não explica o desdobramento desse tratamento terapêutico. Por exemplo, prescreve uma medicação, mas esquece de falar qual é o efeito colateral dessa medicação, como ela deve ser tomada, se tem alguma interação medicamentosa. Então, essa é uma parte crucial do atendimento médico e que hoje a gente vai trazer, como sempre, uma dramatização de uma consulta, de uma forma correta e de uma forma incorreta, para ilustrar alguns pontos que a gente considera importantes na hora de informar os nossos pacientes sobre o problema que ele pode estar tendo e o tratamento que a gente vai propor. Olá, doutor. Opa. O que é que você tem? Eu ando com umas tonturas, assim, eu acordei essa manhã, eu só olhei pro teto e parecia que o quarto todo estava girando. Eu não conseguia praticamente me levantar da cama, eu perdi o equilíbrio, a ponto de, mesmo deitado, eu levantava um pouquinho e perdi o equilíbrio, não conseguia nem sentar, eu tô completamente sem equilíbrio aqui. Ok. Tá. Eu tô passando o remédio aqui pra você. E aí, quando sair, chama pra mim o Felipe, próximo paciente. Bem, nessa primeira cena, quais são os principais erros que a gente consegue perceber na consulta desse profissional? A primeira coisa que chama a atenção é a falta de cordialidade, a falta de empatia, a falta de o contato visual, o sorriso, do cumprimento cordial. Além disso, o profissional ele descreve, ele faz uma escuta ativa, só que de forma totalmente equivocada. E o mais importante nessa cena foi chamar a atenção para o fato de o profissional não ter informado de forma adequada ao paciente qual era o diagnóstico, o que ele estava prescrevendo, onde ele ia fazer a medicação. Então, esses foram os principais erros, principalmente do ponto de vista de informar de forma adequada. Oi, doutor. Olá, tudo bom, senhor? Fernando. Opa, Fernando, tudo bom, meu amigo? O que está havendo, senhor? Eu acordei hoje com umas tonturas muito pesadas, assim, coisa de eu olhar pro teto e a sala toda girava. Eu não conseguia me sentar na cama por falta de equilíbrio. Eu não conseguia me manter de pé. Tá sendo difícil, tá me debilitando isso. Não tô conseguindo fazer nada. Imagino. O senhor, nesse momento agora, o senhor está... Eu tô me segurando, eu tô me controlando pra não cair aqui. Mesmo sentado, tá difícil. Eu percebi quando o senhor entrou. O que mais? Tem mais alguma coisa além disso? Não, só isso mesmo. Não me causa enjoo, mas só perda completa de equilíbrio mesmo. Está atrapalhando então suas atividades diárias, Fernando? Tá, bastante. Eu não consigo fazer nada. Dirigir, andar... Eu tenho até medo de dirigir do jeito que eu tô em andar, eu tenho que estar sempre me apoiando em alguma coisa. Entendi. Bem, então, Sr. Fernando, depois da nossa conversa, depois do exame físico, dessa manobra que a gente acabou de fazer, provavelmente o problema que está acometendo o senhor chama-se vertigem posicional paroxística benigna. É um nome complexo, de
não precisa se preocupar com o nome. Já ouviu falar desse nome? Não, mas me falaram que podia ser labirintite, algo parecido com isso? É parecido, mas é um problema diferente, tá? Tem a ver com com o nosso equilíbrio aqui, né? Que tem o labirinto, mas tem outros órgãos também. Esse é um problema muito comum, tá? Principalmente em jovens, como o seu caso. Mas a gente também pode fazer alguns tratamentos medicamentosos ou não que podem te ajudar a diminuir esses sintomas de forma mais rápida. Eu gostaria, doutor, de um remédio, porque do jeito que está eu não consigo fazer nada. Até sentar na mesa para almoçar é complicado. Eu imagino. Bem, como o senhor está bastante sintomático, está sentindo muito essa tonteira, hoje aqui no pronto-socorro que a gente vai fazer um remédio, tá, na veia, tá bom? É um remédio que o único efeito colateral dele mais comum é que ele pode dar um sono, né? Então nesse tempo é só evitar dirigir, né, e fazer coisas que na verdade a melhor coisa é ficar em casa nesses próximos dias, né? E além disso, só essa manobra que a gente fez, né, a literatura médica, né, tem mostrado que muitas vezes só a manobra já é suficiente para diminuir até 80% dos sintomas. Em todo caso, eu vou também encaminhar para o médico especialista, né, dessa área, que é o otorrinolaringologista, para ele continuar o seu acompanhamento. Talvez tenha que repetir essa manobra, talvez tenha que, no segundo momento, iniciar alguma outra medicação, caso não melhore, né? E aí eu vou lhe encaminhar também. Tudo bem para o senhor? Tá ótimo, doutor. Obrigado. O senhor tem alguma dúvida ainda? Não. Não, né? Então agora a gente vai fazer essa medicação aqui no pronto-socorro, aí o senhor vai lá fazer a medicação, daqui a uma hora o senhor retorna comigo, pode ser? Tá ok, maravilha. Então tá bom, fico no aguardo. Obrigado. Obrigado também. Bem, já nessa segunda cena, a gente percebe um contraste bem considerável em relação à primeira. Vou citar aqui os principais pontos dessa segunda cena que foram positivos. Então, diferentemente da primeira cena, nessa segunda consulta o médico foi cordial, o médico cumprimentou, chamou pelo nome, manteve o contato visual, fez uma escuta ativa, né? Na hora de informar, que hoje é o foco do vídeo, né? Ele informou o problema, o nome do problema, averigou se o paciente tinha entendimento sobre o problema, em seguida falou sobre o prognóstico, ou seja, falou para o paciente sobre quais seriam as implicações, né, na vida do paciente em relação àquele problema. Em seguida, falou do tratamento em si, falou do tratamento que ia acontecer lá no contexto do pronto-socorro, né, e explicou que o paciente ia fazer a medicação, que ia voltar. Falou dos efeitos colaterais, que é algo que muitas vezes a gente deixa passar, a gente não fala, né, da medicação. Dentro do plano terapêutico, ele fez um encaminhamento já para o paciente ter um acompanhamento, um segmento com um profissional especializado. E, por fim, ele fez um fechamento da consulta, perguntando se o paciente tinha entendido, perguntando se o paciente tinha alguma dúvida. Então, ele utilizou a bidirecionalidade, né? Não só ele falou, mas também ouviu o paciente. E, com isso, a gente deixa o paciente mais à vontade, a gente passa mais segurança para o paciente, a gente tem uma adesão maior à terapia quando a gente informa de forma adequada.